Tinha uma outra pergunta, mas eu acredito que você respondeu Qual junto, que era a outra? que é como funciona uma pessoa neurodivergente? A funcionalidade vai depender de cada um. Aí é necessário conhecer a criança e como ela funciona. Não é um título para todos. Aí vai lá, a pessoa fez um diagnóstico. Meu filho tem TDAH. Tá, ele tem TDAH. Na verdade, TDAH vai trazer a ideia do TDA. Transtorno de déficit de atenção. Opa, essa palavra é até muito estranha. Porque, na verdade, o que esse menino tem é só hiperatividade. Transtorno de déficit de atenção, sabe quem tem o déficit de atenção mesmo, quem convive com o TDAH? É quem convive com ele, não ele. Porque ele não responde os seus padrões. Ah, entendi. Agora ele tem a hiperatividade. Ah, então ele é como muito rápido, acelerado. Ou muito menos acelerado. Ele pode ir para os dois campos. Muita gente acha que hiperativo é só aquele que... Não, pode ter o hiperativo que ele vai lá para o cantinho. Tá? Ah, então tem o que é Mas mais calmo, tem, né? tem, por isso que tem o a Tem a mais ver e tem o com menos. dislexia, não, né? E ele pode desenvolver isso também. Ah, Aí vai depender do ambiente. uau. Imagina num ambiente, por exemplo. Esse menino já tem um cérebro mais acelerado. E a ideia de quem é mais acelerado é assim, tá nós dois conversando, e o Vlad tá ali, e ele já entra na compulsão. E ele vai achar que não vai dar tempo, ele entra na nossa conversa. Aí o povo fala, menino de educação, não, ele só é acelerado. É que tem o flash e o flash reverso. É. Né? São- E aí, imagina que nós somos quatro. Só que aí, aquele outro menino que tá ali, o Vlad entra o tempo inteiro, ele quer entrar. Só que com o tempo ele vai ficando traumatizado. Aí se retrai. Aí ele retrai. E aí ele tá uma bomba aqui dentro, no cantinho, e todos dizendo, olha como é que ele é bonitinho, como ele é caladinho, como ele é quietinho, esse menino é bonzinho, esse menino é uma benção, mas ele tá mais fácil de explodir do que o Vlad. É uma bomba relógio. Ele é uma bomba relógio, tá? Porque ele tá no cantinho dele. E o que é pior, ainda coloca ele como exemplo para os outros que tá mais imperativo. E ele doido pra ser igual aos outros. Ele doido para ser igual aos outros. Que paradoxo. Ele tá querendo isso. É o bolo. Por exemplo, um comportamento de um neurotipo, né, mais para essa classificação de TDAH, ou TEA, ou TOD, você põe o bolo. Qual que é o processo dele? Bolo se come. Bolo se come. Mas os adultos que pôs o bolo é para cantar parabéns. O que ele menos quer saber é do parabéns, ele quer comer o bolo. E aí o que ele vai fazer? Enfiar o dedo no bolo. Aí vem um adulto e bate nele. Menino desobediente, menino que não tem. Aí você está fazendo o quê? Você está interferindo na personalidade dele. Você já está interferindo na personalidade. Interferindo na personalidade, interferindo nos traços de caráter dele, dependendo da idade, e vai interferir nele lá na adolescência, quando ele for buscar pertencimento. E uma coisa que eu vi até num estudo que você aplicou uma vez, que o trauma não tem necessariamente a ver com a intencionalidade de quem o provocou. Não. Porque tem mais a ver com o registro emocional da criança, como ela registrou. Que é igual, por exemplo, uma criança que desenvolve o trauma na oralidade, às vezes ela só está com fome e chora pedindo leite para a mãe. Só que, às vezes, ela está chorando por outros motivos. A etiqueta da roupa está incomodando, o quarto está fechado e tem muito calor. Aí a mãe só dá peito, e isso começa a desenvolver o traço da dualidade e marcar alguns traumas. Então, ou seja, a mãe querendo fazer o bem acaba traumatizando a criança, porque a criança registra aquilo de alguma forma diferente. Poxa, não está dando o que eu preciso. Ele está em sofrimento. Isso. Ele literalmente está no sofrimento, mas só que associou choro de menino com peito. Com peito. E às vezes com não alimentação. é. Alimentação. Quando a gente coloca, por exemplo, a criança, a minha esposa, ela hoje, como ela tem uma especialidade de trabalhar com crianças neurodivergentes, é muito legal, porque as pessoas nos procuram e quando chega até ela, fala, eu estou precisando, o médico mandou procurar esse tipo de terapeuta, esse tipo. Aí é interessante que vai fazendo gôndola, né? Uhum. E na verdade, é um trabalho que você identifica a criança e com aquela criança você vai fazer a aplicabilidade terapêutica. Tá? Porque tem menino, por exemplo, que ele vai confundir T com D. Esse cara sou eu, né? T e D tem a sonoridade muito parecida, né? Aí ele vai escrever lá, né? Uma coisa que começa com T, né? Teodoro.
Aí ele põe lá, Deodoro. Uhum. E ele escreve Deodoro. Aí E vem quando fala para escrever Deodoro, eu escrevo Teodoro. Deodoro. Aí você fala Deodoro. Aí ele vai, porque para ele o som é igual. Então qual que é a melhor forma de ajudar esse menino? É ter muita tranquilidade, paciência, respirar fundo, baixar a frequência e falar com ele, olha, vem cá. Você vai escrever aqui várias vezes Teodoro, com T, e fica perto dele falando o som, ele fazendo a letra e você falando, porque ele vai aprender por repetição. Teodoro, Teodoro, e você falando e ele escrevendo. Portanto, você falar, ele arquiva ele vai associar aquela letra com o teu som. Depois ele vai colocar Deodoro, aí você vai usar o D também, né? Usa o D, Deodoro, Deodoro, D. Aí ele vai associar de novo o som com a letra. Só que às vezes a pessoa, é que é assim que funciona, menino, você tem que escrever. Pronto. Aí sabe o que ele faz? Ele começa a rejeitar. Aí ele entra em pânico. E entra em pânico. Tá? E o cérebro dele vai colocar ele sob pressão. Aí é que ele não vai fazer mais nada. Aí ele vai chorar, vai sair catarro, vai fazer um monte de coisa, tá? Porque ele está sob pressão. Sim. E quem tem o cérebro dessa forma, é lembrar que é um cérebro que ele anda mais rápido do que o outro. É como se fosse um copo de água, ele tem o copo meio cheio. Está pelo meio. Não é meio cheio, né? Essa é outra coisa. Ele está pelo meio. E quem tem um cérebro sem a linha divisória, ele vai pegar 100% do copo e vai ter que abaixar até meio para ele entrar no alerta. Então, quem o neurodivergente já está sempre em alerta. E ele está sempre em alerta. E eu preciso compreender esse sempre alerta dele e todos os pais que estiverem aqui me ouvindo, se tem filhos neurodivergentes, tem um pai ou tem uma mãe, tem um avô que também Tá na família. tá na família. Então, aproveitar que a gente está encerrando, né, o nosso programa, eu gostaria que você deixasse algumas considerações finais para as famílias neurodivergentes, filhos, pais, mães, e para a gente encerrar, e inclusive já deixar também para as pessoas fazerem perguntas para os próximos programas, qual é o próximo tema que a gente vai abordar? Aí você pode escolher. Pode escolher. Pode Olha, escolher. então no meio da semana a gente vai fazer esse trabalhinho aí Pode escolher. para escolher alguns temas e direcionar algumas perguntas bem interessantes. Inclusive é o seguinte, eu quero aqui, nas considerações finais, deixar o meu abraço e o meu acolhimento aos pais que têm filhos neurodivergentes, principalmente as mães. Hoje nós temos um dado que 94% das mães que cuidam dos seus filhos praticamente sozinha, porque os pais entram em negação. Então, apenas de cada 100 casais, 6 caminha junto com a mãe para cuidar do filho. Nossa, muito pouco. Não, é muito pouco. Então, essas mulheres, elas carregam um peso muito grande, porque essas mulheres, elas param de ir em ambientes que tem grupo, elas param de ir em festas, elas param de ir em igrejas, porque ela passa a ter vergonha das pessoas que não compreendem os filhos dela. Porque na mente delas, ou das pessoas, essa mãe não cuida desse filho, essa mãe não domina esse menino. Imagina aquela coitada de mãe, que é o que mais a gente escuta, ela não vai mais à igreja, que inclusive pessoas de igreja, pelo amor de Deus, igreja é um lugar de acolhimento. Ela tem mãe que já viu até de líder de igreja dizendo, essas mães têm que cuidar desses filhos, têm que dominar esses meninos. Pelo amor de Deus, não faça isto. Isso é um crime que você está fazendo. Tá? Porque aquela criança, ela não tem o mesmo sistema biológico de você trancar ela aqui e ela ficar o que você quer. Ali ela está sob pressão. E cada pressão que ela tem, ela vai ter vontade de fazer um monte de coisas para sair dali. E o que ela precisa é sair mesmo. Então, mães, não se sinta culpada. E eu sei sim que você se sente que o olhar do outro joga para você. Sim. Ela já olha e fala, puxa vida, eu estou com vergonha disso. Não. Criança, gente, eu criei um programa lá na comunidade que é toda criança tem liberdade. Eu vejo mesmo no meio do culto os bichos Não correndo. separa menino de noite para colocar em salinha.
Menino é separado no domingo de manhã, que tem escola bíblica. De noite ele vai ter o quê? A interatividade. E ele é do jeito dele. E eles são orientadas, as irmãs, se o menino está indo mexer na guitarra, deixa ele primeiro na guitarra. É por isso que né, você vê lá, né? Ele vai primeiro, mexe, depois que ele mexe, você pode pegar ele que acabou a compulsão. Meu coração começa a bater quando ele chega perto do violão. Então, quem cuida desses detalhes para crianças que tem é a gente que vai ter que cuidar para eles. Mas eles têm que se sentir acolhidos. Lá tem um monte de menino que é neurodivergente. Lá não tem problema com nenhum deles. Porque eles se sentem ambientados. Estou ali. Aqui é meu lugar. Sim. E é interessante, viu? Se seu filho vai num culto religioso, vai numa missa, ele está ouvindo muito mais o que o padre está falando e o pastor está falando do que muito marmanjo que está lá dentro, tá? Porque ele consegue brincar e ainda arquivar. Então, mães, um forte abraço a todos vocês e aos pais. Compreendam, vá nas consultas com suas mães para compreender seu filho.